Olá, bom dia, meus queridos, a todos vocês que têm nos acompanhado nesse projeto Caminhos de Graça, um programa de educação continuada para pastores e líderes brasileiros nos Estados Unidos. Esse ano com o tema Terras da Reforma, e é por isso mesmo que hoje estamos aqui falando de Eisenach, na Alemanha, a cidade do castelo de Orburg, local onde Martinho Lutero, protegido pelo príncipe da Saxônia, Frederico o Sábio, se refugiou em 4 de maio de 1521 e por aqui permaneceu cerca de 10 meses após ter sido excomungado pelo Papa e declarado herege pelo imperador Carlos V. Foi nesse castelo onde estamos agora que Lutero iniciou a tradução da Bíblia para o alemão, vertendo o Novo Testamento a partir do grego em apenas 11 semanas. Mas uma das coisas que nos encanta é que Eisenach é uma cidade famosa não apenas por esse fabuloso castelo, mas também por ser um símbolo da alta cultura. Aqui nasceu um dos seus principais ícones, a personalidade histórica de Johann Sebastian Bach, músico, compositor, autor de inumeráveis obras, cantatas, prelúdios, oratórios e fugas, considerado um dos mais importantes artistas da história da música. Mas há uma coisa ainda mais preciosa sobre Bach que eu gostaria de falar, é que ele foi um verdadeiro cristão. Luterano, um homem de espiritualidade elevadíssima, um homem que chegou ao ponto de assinar todas as suas partituras, não com as suas próprias iniciais, JSB, que seria o mais razoável, mas com um SDG, abreviação da frase latina Soli Deo Gloria, que significa somente para a glória de Deus. Que tremendo isso! Em uma de suas orquestrações mais conhecidas, Jesus, Alegria dos Homens, ele declara a sua letra: Jesus continua sendo minha alegria, o conforto e a seiva do meu coração. Jesus refreia minha tristeza, ele é a força da minha vida, o deleite e o sol dos meus olhos, o tesouro e a grande felicidade da minha alma. Por isso, eu não deixarei ir Jesus do meu coração e da minha presença. Isso é precioso demais. Isso me faz pensar que, de fato, o nascimento, a vida, a obra de Jesus foi e é o presente mais significante e impactante de Deus a nós, homens. De modo que, a partir dele, Jesus, a história passa a ser dividida em duas partes, em dois momentos, antes e depois dele. E é por isso mesmo que, no calendário gregoriano, tal como conhecemos, as datas, tanto de nascimento como de morte, devem agora vir acompanhadas das iniciais AD, o ano Domini, o ano do Senhor, ou AC antes de Cristo, ou DC depois do nascimento dele. Isso significa, na prática, que a vida de cada um de nós, grandes ou pequenos, governantes e governados, tanto do passado, do presente como do futuro, tem nele a sua referência, em Cristo Jesus. Imagine, Alexandre o Grande morre no ano de 324 antes de Cristo. O gênio alemão Albert Einstein nasce em 1879 depois de Cristo. Não importa quem seja, qualquer pessoa, qualquer acontecimento, tem a sua existência e referência nele, o autor e consumador da nossa fé. Isso significa ainda que o 1º de janeiro de cada ano já não é mais uma simples data cronológica, um dia qualquer de festa para ser comemorado, mas passa agora a ser uma declaração teológica de que a vida não é um acidente, nem mera coincidência. Antes, a vida passa a ser uma afirmação de que Deus controla a história, de que Cristo é o centro de todas as coisas, através do qual todas as coisas foram criadas, como disse João, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. De fato, como diz Paulo aos Romanos, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, podem ser observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que, de fato, bastaria olhar ao nosso redor. Fico imaginando, por exemplo, os nomes dos hospitais. 80% dos hospitais em todo o mundo são nomeados a partir dos nomes de santos, mártires ou com alguma referência na Bíblia. Hospital São Judas, Santa Ana, Santa Casa de Misericórdia, o Bom Samaritano, São Rafael Arcanjo,
Assim também são as nossas escolas, universidades, que recebem nomes de homens, mulheres, pessoas dedicadas a Deus. Notre Dame, Escola de Santo Agostinho, Universidade de São Francisco, onde estamos. Sim, o Cristo impactou e segue impactando direta ou indiretamente todas as áreas da vida humana. Não apenas na música, como é no caso aqui de Bach, mas fico pensando deste Cristo que impactou a arte, pensando em Dante Alighieri, que escreve o épico poema teológico, a Divina Comédia, o impacto de Deus, de Cristo na literatura. Por exemplo, C.S. Lewis, o teólogo anglicano, poeta e escritor, autor de Crônicas de Nárnia, onde Aslan aparece como um leão, ou o leão aparece como uma alegoria de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Fico pensando neste lugar, neste castelo, também na arquitetura de Baccio Pontelli, que projeta a Capela Sistina com inspiração das descrições contidas no Antigo Testamento, do Templo de Salomão, ou na pintura, com Michelangelo, que pinta nesta mesma capela o dia do juízo final, na parede do altar, estando Cristo bem aí no centro, como o juiz dos eleitos. O que sabe poderíamos falar em Leonardo da Vinci? Cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico, considerado um dos mais completos artistas de todo o tempo. Mas que ao ler a Bíblia, em especial João 13, se rende aos pés de Cristo e faz uma das pinturas mais impressionantes e valorizadas de todos os tempos, A Última Ceia, avaliada em quase R$1 bilhão, onde uma vez mais Jesus, o Senhor, aparece sentado no centro da mesa com seus 12 apóstolos. Sim, Ele é o centro de todas as coisas e por onde quer que olharmos, podemos encontrar um sinal da sua graça. Me parece ainda mais interessante saber que Deus me levou para viver numa área chamada a Bay Area, São Francisco, uma cidade na Califórnia, bem ali pertinho da minha cidade, algumas outras que se chamam São Mateus, São Bernardino, San Diego, São Juan, Luiz Obispo, São Rafael, Santa Ana, Santa Bárbara, Santa Cruz, Santa Mônica. Existe até mesmo uma que se chama a cidade de Los Angeles, capital da minha cidade, da Califórnia, do meu estado, Sacramento, uma palavra que deriva do latim juramento, que é justamente a promessa visível e tangível de Deus à sua igreja. Um dos sacramentos que nós encontramos é esse: quem crer e for batizado será salvo. Meu rogo e oração é que esta graça te alcance, meu querido irmão e amigo, que Ele, o Cristo, seja o centro da tua vida e que a tua história também possa estar dividida entre dois momentos, antes e depois dele, e que tudo quanto você fizer, pensar ou falar, seja só lhe deu glória, toda a glória para Ele. Que Deus te abençoe.